Fala aí, galera, estamos aqui mais uma vez para refletir um pouco a respeito da palavra do Senhor. E a passagem que eu gostaria de deixar hoje está lá em Lucas 5, versículo 36, onde diz o seguinte: Jesus lhes contou uma parábola. Ninguém tira um pedaço de roupa nova para colocar sobre roupa velha, pois se fizer, rasgará a roupa nova, e além disso, o remendo da roupa nova não combinará com a roupa velha. O interessante é que a maioria das pessoas que leem essa passagem não a entende, porque realmente é uma passagem um pouco difícil de entender. Para explicar melhor a respeito dela, eu gostaria de lembrar aquilo que Jesus falou no Evangelho de João, capítulo de número 3, falando com Nicodemos. Jesus vai dizer o seguinte, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. O que o Evangelho nos oferece não é uma transformação em partes, mas um novo nascimento. E o problema da maioria das pessoas que não conseguem se firmar no Evangelho de Jesus é porque eles querem adaptar o Evangelho de Jesus à vida deles. Ou seja, tratar o Evangelho de Jesus como se fosse um cardápio no restaurante e dizer, não, isso aqui eu quero e isso aqui eu não quero. Mas eu gostaria de deixar bem claro que não é assim que funciona. Jesus ele não nos oferece uma transformação por partes, mas ele nos oferece uma transformação completa de corpo, de alma e de espírito. Por Jesus ele menciona a respeito de vestes, a respeito de roupa nova e roupa velha, porque em toda a Bíblia sempre Deus usou essa comparação. Ele sempre tratou o símbolo de vestes como a condição do homem diante de Deus. Você vai ver isso em Apocalipse, na carta à igreja de Laodiceia, onde o próprio Jesus ele diz para que recomenda que aquela igreja compre dele vestes brancas. A Bíblia vai dizer que não podem entrar no céu se não tiver a veste salpicada pelo sangue do Cordeiro. Você vai ver lá no Êxodo, Moisés, o próprio Deus pedindo para que aquelas pessoas elas lavassem suas roupas, para quê? Para se apresentar diante de Deus, porque sempre foi um símbolo a respeito de quando Deus quer tratar sobre santidade. E não é diferente aqui, porque para a maioria das pessoas isso aqui pode ser complicado, porque realmente remete a um tempo muito antigo, onde roupa não era um ato, tipo, digamos que quase descartável, como a gente usa hoje. Tem um guarda-roupa cheio, várias camisas, várias calças. Naquele tempo, quando uma pessoa tinha muito dinheiro, ainda assim ela tinha um guarda-roupa com poucas roupas. Por quê? Porque roupas eram feitas, tipo, de pano que era feito à mão. Roupas eram costuradas à mão, não tinha as fábricas que a gente tem hoje. Então, era algo muito caro. Então, normalmente, uma pessoa pobre, uma pessoa simples, ela usava uma roupa até acabar. E quando a roupa estava muito, muito rasgada, se alguém chegasse e dissesse, rapaz, eu tenho aqui uma roupa nova para ti, essa pessoa não iria dizer, como o próprio Jesus disse, ninguém faz isso. Essa pessoa não iria dizer, não, eu quero fazer o seguinte, me dê essa roupa nova que eu tenho, eu vou tirar simplesmente um pedaço dela e remendar o buraco aqui na roupa velha. Por quê? Porque seria uma atitude de insensatez. Porque estragaria a roupa nova, o pedaço de remendo não combinaria com a roupa velha e você ficaria com duas peças que estariam praticamente inúteis. Então Jesus ele diz o seguinte, ninguém faz isso. Mas muitos de nós no reino espiritual temos feito isso. Temos pegado a roupa nova que Jesus nos ofereceu e temos dito para Deus o seguinte, não, eu não quero essa roupa completa, eu não quero essa vida nova por completo, eu quero apenas uma parte, eu quero apenas uma melhora financeira, eu quero apenas uma melhora no meu casamento, eu quero apenas uma cura divina. E a gente vai querendo escolher o evangelho por partes, como se fosse um cardápio no restaurante. Mas Jesus ele nos oferece uma vida, uma nova transformação, uma nova vida. Como diz 2 Coríntios 5,17, que a gente está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas, elas já passaram, ou seja, têm que ser deixadas para trás. O motivo pelo qual a gente trabalha não deve mais ser o mesmo. O motivo pelo qual a gente vive no nosso casamento não deve ser o mesmo. O motivo pelo qual a gente se levanta toda manhã não tem que ser o mesmo de antes da gente conhecer Jesus, porque tudo tem que ser transformado. Tem que ter uma nova mentalidade. Ou seja, se hoje eu trabalho, é para glorificar o nome de Jesus. Se hoje eu trato bem minha esposa, meu marido, no caso das mulheres, meus filhos, é porque eu quero servir Jesus com alegria, da forma que Ele me pediu para servir. Se eu estudo a palavra de Deus, não é para me orgulhar disso, mas para quê? Para que eu possa aprender e ensinar para aqueles que estão diante de mim. E essa é a transformação que o Evangelho nos oferece. E muitas das vezes a gente tem pegado pequenas partes, como a pessoa antes fumava, bebia, mentia. A pessoa para de fumar, para de beber, mas continua mentindo do mesmo jeito. E não é isso que Jesus tem nos chamado a fazer. Mas Ele quer de nós uma nova transformação, uma nova natureza, que Ele mesmo nos dá. Então, a gente só precisa aceitar e viver de acordo com aquilo. Então, que cada um de nós possa entender que aquilo que Jesus nos ofereceu é uma transformação de vida. E que o único jeito da gente avançar, da gente seguir em frente, da gente encontrar a felicidade,
é sendo transformado por completo. Porque enquanto a gente ainda se apegar à antiga natureza, às coisas que eram do passado, a gente nunca vai ser feliz, a gente nunca vai encontrar a paz que está lá em Filipenses 4,7, a paz de Deus que excede todo o entendimento, guardar os vossos pensamentos e os vossos corações em Cristo Jesus. A gente nunca vai alcançar o que Paulo diz em Gálatas 2,20, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Ou em Filipenses 1,21, porque para mim o morrer é Cristo e o viver é lucro. Enquanto a gente querer tratar o evangelho como se fosse um cardápio, onde a gente pode escolher uma parte e negar a outra, onde a gente pode pegar uma parte da palavra de Deus e dizer, esses versículos aqui de promessa, esses versículos de inspiração, esse versículo de autoajuda eu quero, mas aquela doutrina, aquela exortação, aquela palavra sobre santidade eu deixo para depois. Não, Jesus nos chama para ter uma nova vida em Cristo, uma nova natureza, uma nova transformação. Por quê? Porque é Ele quem sabe o que é melhor para nós e porque só assim poderemos ser cidadãos do céu, que subirão com Cristo no dia do arrebatamento. Então que Deus os abençoe, abençoe cada um de nós, aqueles de vocês que ouviram essa palavra, que puderam compartilhar, puderem passar adiante, porque eu sei que Deus tem algo para falar no coração de cada uma das pessoas. E eu agradeço aqui por tudo, em nome de Jesus.